Hoje eu mudei de lado. Hoje a gente vai conversar com a Thalita. Thalita, é um prazer enorme ter você aqui. É uma satisfação muito grande saber que a gente convive com pessoas tão grandes e não tem ideia, não tem dimensão da história delas. Vou deixar o Lucas te apresentar um pouquinho e daqui a pouco a gente quer saber um pouco mais da sua vida. Tá bom. Olá, Thalita. Olá, estamos aqui para mais uma gravação do Entrevidas. E eu queria apresentar para vocês como foi que nós conhecemos a história da Thalita. Nós trabalhamos junto no hospital, aqui em Brasília, e quando eu e a Carol iniciamos o projeto da Entrevidas, algumas pessoas chegaram em mim e falaram assim, você conhece a Thalita? Conhece a Thalita? A Thalita tem uma história muito interessante para contar para vocês. E até então, eu desconhecia a história da Thalita. E alguns dias atrás, eu encontrei a Thalita no hospital, e eu falei, Thalita, vem aqui, vamos conversar um pouquinho, que eu quero entender a sua história. A Thalita teve uma doença muito séria, muito grave, que foi a leucemia linfocítica aguda, né? Você descobriu no ano de 2019. Isso. E aí, Thalita, eu queria começar essa entrevista te perguntando, né? Como que era a Thalita antes de descobrir essa doença? Quem era a Thalita? O que a Thalita fazia? Como que era a rotina da Thalita? Primeiramente, queria agradecer, né, a oportunidade. É um prazer imenso estar aqui. Principalmente me dando espaço, né, para contar um pouquinho, né, da minha história, sobre tudo que aconteceu. Então, antes, né, de eu descobrir a doença, eu tinha acabado de me formar, estava, né, fazendo meus planos, projetos, já estava num emprego bom, já tinha começado a trabalhar. Nessa época eu já era enfermeira. Eu trabalhava, inclusive, lá no Hospital Anchieta. Já tinha 7 meses que eu tinha acabado de me formar e já estava, né, no meu primeiro emprego. Assim, pode-se dizer que eu estava numa fase bem, assim, bem alta assim, da minha vida. Eu estava conquistando várias coisas, né? Tinha conseguido meu primeiro emprego e tinha conseguido mais outros 2 que são... Depois eu vou até contar sobre isso, que era até uma realização de vida, que depois eu ainda tive a oportunidade de realizar, né? Mas naquele momento ali eu tinha conseguido, assim, entre aspas, né? Mas o destino, né, deu uma pausinha. Quantos anos você tinha, Thalita? Na época eu tinha 23 anos. E como você descobriu? Assim, foi muito doido porque eu tive sintomas que não são muito comuns, né? Porque quando a gente fala de câncer ou de leucemia, a gente pensa numa coisa assim bem mais específica, né? E eu tinha infecção de garganta. Eu tive infecção de garganta, assim... Eu não era uma pessoa de adoecer, então para mim adoecer era muito difícil. Pegar uma gripe ou qualquer coisa. E aí, de 3 semanas antes de eu ter o diagnóstico, eu estava tendo infecção de garganta, assim, recorrente. E não era uma coisa que eu tinha, assim... Achei um pouco estranho, né? Mas eu cheguei a fazer exame, não tinha nada. Até então, não tinha nenhuma alteração, assim, significativa que a gente pensasse uma coisa bem mais grave, né? Mas foi isso, eu tive infecção de garganta, eu sentia dores no corpo, tive essas infecções recorrentes, meus linfonódulos dessa parte do pescoço, né, ficavam bem inflamados. E aí eu fazia o tratamento, ficava 2, 3 dias boa e depois voltava os mesmos sintomas novamente. E do início desses sintomas até estabelecer o diagnóstico, foi mais ou menos quanto tempo? Foram 3 dias. Nossa. Foi muito rápido. Porque eu vinha tendo, né, essas infecções, né, recorrentes de garganta. E aí teve um dia X, foi até num sábado, eu estava de plantão nesse dia, e eu comecei a passar muito mal. E aí eu tive uma febre muito alta e uma dor no corpo insuportável. Eu até falei assim pra minha amiga que estava comigo. Eu falei, gente, eu nunca senti uma dor dessa, será que eu tô com dengue? E aí esse dia eu passei para atendimento médico lá na Anchieta, só que até então fui para casa, né? Fui para casa e aí essa dor e essa febre não passava. Era uma febre assim de 39, 40 graus. E eu não passava com medicação. Aí a gente foi pro hospital, né? No sábado mesmo. E aí eu fiz os exames de sangue. E assim que saíram os primeiros exames, né? O primeiro hemograma, o médico achou muito estranho. E aí, como você é da área da saúde, aí só o seu... Já liga, né? Aí só que eles não me falavam nada até então.
E aí pediram para repetir o exame. O que que o médico me alegou? Que as minhas plaquetas e a minha hemoglobina estavam muito baixa. Que ele iria repetir o exame, porque não era normal uma pessoa chegar com um quadro de febre e dor no corpo com exame de sangue daquele jeito. Aí a gente pensou, não, deve ter tido algum erro de laboratório e tudo mais. Aí tá, repetimos os exames. Até então você não achava que fosse nada grave, assim, Não, né? eu tava achando que eu tava com dengue. Nada a ver, né? Nada a ver. E aí então aí fizemos, né? Repetimos todos os exames, aí passou de sábado para domingo, aí domingo a gente sabe que o hospital assim não funciona muito bem, né? Que é final de semana, a gente não tem muito, e naquela época não tinha plano de saúde, então era tudo no hospital público mesmo, né? Inclusive o meu tratamento eu fiz todo no hospital público. E aí meus exames vieram confirmando, e aí eu tava com muita alteração mesmo. E aí já pediram para eu fazer um concentrado de hemácias, né? De plaquetas, para ver se subia um pouco. E aí um médico que estava lá até brincou e falou bem assim comigo: Nossa, esse daí tá parecendo mais uma alteração é, linfocítica. Ele falou desse jeito para mim, só que até então eu não entendi o termo, né? E aí foi aí que pediram um parecer para hematologia, né, lá do HRT, porque até então eles não sabiam o que eu tinha. Uns suspeitavam que era dengue hemorrágica, e aí, como deu essa alteração muito significativa, meus linfócitos deram muito alto, eu tava com hemoglobina de 4 e plaqueta de 3.000. Aí na segunda-feira eu fui para responder esse parecer. A médica também, a hematologista já achou estranho. Ela pediu já uma biópsia, fiz a biópsia de medula. E aí quando foi, aí fiquei por lá mesmo, né? E aí quando a gente é profissional de saúde, inclusive, como eu já tinha feito oncologia, aí eu já vim já me falando, eu falei, gente, tem alguma coisa errada, porque não é normal. Não é normal estar com alteração tão significativa no exame e ser só uma Você estava dengue. se preparando para receber uma notícia ruim. Sim, sim, assim, não esperava que. Assim, na minha cabeça, eu sabia que poderia ser alguma coisa mais grave. Mas a gente tem aquele negócio, aquela coisa, mas não acontece com a gente, né? E aí eu até conversei com a médica na época. Eu falei, doutora, pode ser uma leucemia? Eu ainda falei assim. Falei, pode ser uma leucemia? Ela falou, Thalita, a gente não pode descartar nada. Mas é melhor a gente ver primeiro o resultado de exame antes de decidir ou definir qualquer coisa, né? E isso ficou na minha cabeça. E aí, de segunda para terça, o resultado saiu, que pediram com urgência, porque nessa época, além de eu estar com os exames muito alterados, eu já estava com sepse generalizada. E aí já tinha pedido de vaga de UTI, já estava fazendo aquele amplo aspecto de antibiótico. E aí na terça veio o diagnóstico. Foi dia 23 de julho de 2019. E como foi para você receber essa confirmação de que você estava com a leucemia naquele momento? O que passou pela sua cabeça? Sim, todo mundo me faz essa pergunta. Todo mundo fala assim, aquela hora você desistiu ou você achou que ia morrer. Por incrível que pareça, quando eu recebi o meu diagnóstico, a primeira coisa que veio na minha cabeça é que eu ia ficar bem. Não sei por quê, também não sei explicar, mas eu nunca tive aquele pensamento que, eu tô com câncer, eu vou morrer. Não tive, não tive. Em nenhum momento, passei por momentos muito difíceis mesmo, mas em nenhum momento eu tive aquela certeza que eu vou morrer porque eu tenho câncer. Mas naquele momento, assim, eu não caí muito a ficha, né? Porque a gente tinha mais a leucemia como a novela, né? A gente via muito a questão da novela que teve, né? Cada menina cortando o cabelo e tal. A gente tinha. Mas eu não entendia muito, assim, o que que era a leucemia, né? E, assim, de um momento, assim, eu não caí muito a ficha, mas eu aceitei. Desde o do começo eu falei, não, tô com câncer, a gente vai tratar e tá tudo bem, tá tudo bem. E foi isso. E tem aquela primeira fase que é mais crítica, né? Que você fica muito tempo no hospital. Como que foi essa primeira fase do tratamento? Assim, a primeira fase do tratamento foi muito difícil,
porque eu tinha muito medo da palavra quimioterapia, porque as coisas que a gente vê sobre a quimioterapia em questão até de filme que a gente assiste, é uma coisa muito grosseira, né? É uma coisa muito ruim. Então eu já encarava aquilo meio que negativo. Eu já tinha um pouco de medo. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer quimioterapia e aí meu cabelo vai cair, eu vou passar muito mal. E eu só pensava nisso, que as pessoas, eu via aquelas pessoas ficavam muito debilitadas, né? E eu não me imaginava daquele jeito, né? Só que Deus, assim, eu acredito muito em Deus, sabe? Deus foi muito bom comigo que nesse tempo que eu fiz a quimioterapia, eu nunca senti nada. A questão, assim, de... Eu tinha aquela fraqueza aparente de eu não conseguir levantar, de eu não conseguir comer sozinha, muita fraqueza, né? Só que eu não sentia nada disso interiormente. Não sentia nada. A questão do cabelo cair, eu tive o diagnóstico numa terça-feira. Numa sexta-feira eu já comecei com os ciclos, né, de quimioterapia. Com 10 dias o meu cabelo começou a cair. E aquilo, por incrível que pareça, não me incomodou. Inclusive eu até optei por cortar antes de cair. Eu cortei curtinho, né? E depois, como ele vai caindo muito, você passa a mão, ele sai na sua mão, literalmente. E aí eu mesmo optei por tirar tudo e não foi um problema para mim. Tanto que na época o hospital me ofereceu peruca para usar. Eu não quis, porque eu não gostava de jeito nenhum. Aquele negócio dava uma coceira na cabeça da gente. Nunca usei, nunca consegui usar. Sempre gostei de expor mesmo a careca. Nunca tive problema assim em relação a isso. Mas o primeiro período a gente ficou 60 dias no hospital, direto. Direto, sem poder ir em casa. E todo o tempo, minha mãe do meu lado. Ela não abria mão disso. E assim, o que me deixava mais triste, assim, não era nem questão de eu estar com câncer, nem questão de eu ver o sofrimento da minha família. Isso pra mim era o que... Não era nem o câncer que me machucava, era isso. Era isso que me machucava. Ver o sofrimento da minha mãe, principalmente, dos meus irmãos, do meu pai, dos meus amigos, da minha família. Isso era o que me machucava, não era o câncer. Mas vê-lo sofrer era o que me fazia sofrer nessa época. E você passou por momentos muito delicados, né, Thalita? Você fala com essa força toda, que você se sentiu bem, né, dentro das circunstâncias, mas a sua mãe e seus irmãos, eles viram coisas muito graves, né? Você ficou entubada, você ficou muito tempo inconsciente. Como que foi isso? Então, a gente fala que não é a leucemia que mata, né? Mas o tratamento. E aí, as quimioterapias que eu fazia eram muito fortes. Me deixavam muito debilitada, tanto o meu sistema imunológico. Então, eu tinha muita infecção. Então, era muita sepse, uma sepse atrás da outra. E aí, nesse meio tempo, inclusive, eu tive até um sangramento na cabeça, que eu estava com as plaquetas muito baixas. Eu tive um sangramento na cabeça do lado esquerdo. Graças a Deus, Deus também é bom demais que não deu nada. E também eu tive sepse de foco pulmonar por um fungo, aspergilose, que a gente fala, né? E aí, o que aconteceu? Eu acho que o meu psicológico nessa época foi o que me atrapalhou um pouco. Porque eu via que as pessoas perto de mim, que tinham esse tipo de, eu tô com pneumonia. As pessoas, né, que faziam tratamento junto comigo, que tinham outros tipos de câncer, elas iam para a UTI por conta da pneumonia e não voltava. E aí, quando eu tive o diagnóstico que eu estava com pneumonia por conta disso, eu já me desesperei. Eu falei, meu Deus, será que eu vou ter o mesmo destino das outras pessoas? E aí eu acho que isso atrapalhou um pouco no meu tratamento. Foi quando eu me desestabilizei, sabe? E aí eu fui só piorando. Precisei usar oxigênio, depois tive que fazer VNI. Só que aí eu não suportava fazer a VNI, né? É bom você ser profissional de saúde nessas horas e tem outras vezes que a gente fala que é ruim, né? Porque eu percebi que eu estava muito cansada, né? Tava fazendo um esforço enorme para poder respirar. E aí, no momento, foi até num domingo de manhã,
Eu chamei minha mãe, chamei meus familiares. Meu pai, inclusive, estava em Goiânia. E aí eu pedi minha mãe que ele viesse. E chamei minha equipe médica. Falei que eu não estava mais suportando aquilo, que eu queria ser entubada. Eu pedi para ser entubada, na verdade, né? Falei que eu não estava mais suportando, que aquilo estava me cansando muito. E eu pedi para ser entubada. E aí, nesse momento, eu sabia, né, os riscos, né? Porque quando eu tive sepse, quando eu tive a infecção, eu tive que parar, né, com o tratamento, porque a nossa imunidade fica muito baixa. E quando você faz quimioterapia, você estando com um tipo de infecção, piora ainda mais, né, o quadro. E aí eu pedi para chamar todo mundo. Eu já sabia, né, o que poderia acontecer e tudo mais. Só que eu falei para todo mundo, eu falei, gente, isso aí não acabou. Eu quero ser entubada para me melhorar, que eu sei que eu vou ficar bem e eu vou voltar. E aí, nessa brincadeira, eu fiquei 19 dias entubada, né? A princípio, eu não tinha vaga de UTI, fui entubada na área de internação, lá da hematologia. E pra gente conseguir uma vaga de UTI também foi outra luta, né? Minha família teve que entrar com 3 mandatos de segurança para poder eu conseguir essa vaga, porque era mais difícil, né? Porque a minha UTI, ela não era uma UTI geral, eu precisava do suporte hematológico, né? Mas graças a Deus, né? Mais uma vez deu certo, a gente conseguiu. E aí nessa brincadeira eu fiquei 19 dias entubada. Não optaram por fazer a tráqueo, né? Muita gente me pergunta, nossa, você ficou 19 dias entubada e não fizeram tráqueo? Não fizeram tráqueo. Meus médicos acharam melhor não fazer a tráqueo, né? Por ser um risco também para mim. E conseguiram me estubar depois dos 19 dias. Você mantinha uma esperança, né? Que talvez ele pudesse ser curado e ficaria bem. Quando chegou nesse momento que você ia ser entubada, só para as pessoas que não sabem o que significa ser entubada, é colocar um tubo na garganta e a pessoa vai respirar com uma ventilação mecânica. Você continuou mantendo a mesma esperança que iria dar certo? Ou naquele momento você chegou a duvidar um pouco de que talvez você pudesse encontrar a cura? Ou chegar às vezes até mesmo pensar em desistir por todo o sofrimento que você estava passando? Então, eu sabia dos riscos, né? Sabia dos riscos, mas assim, não tive medo. Por incrível que pareça, não tive medo de passar por isso. Aquilo ali para mim no momento era o que tinha que acontecer mesmo. Tanto que eu mesma pedi, né? É claro que a gente sente medo, né? A gente sente medo, que a gente vê várias coisas, né? Só que eu tinha esperança, sim. Tinha esperança que eu ia ser entubada, que eu ia voltar. Só que eu não esperava voltar como eu voltei, né? Porque nesse processo da intubação, eu fiquei 19 dias, né? Como eu havia dito. E aí eu tive aquela neuropatia do paciente crítico, que é quando o paciente, ele perde a função motora, né? Eu tava caminhando, tava falando, eu mexia tudo. E aí, quando eu acordei, eu descobri que eu não poderia mais fazer nada disso. Eu acordei, eu não conseguia falar, porque minhas cordas vocais tinham sido muito danificadas por conta do tempo, que eu fiquei muito tempo, né? E por conta dessa neuropatia que eu tive, eu perdi todos os movimentos. Você não conseguia mexer braço, não conseguia Nada, mexer nada. perna, Não nada. conseguia mexer nem o pescoço. Eu conseguia virar um pouquinho a cabeça, mas eu não conseguia mexer nada. E aquilo ali me aterrorizou, porque eu não sabia que aquilo poderia acontecer, né? E aí, quando eu acordei, eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí, para mim, foi o meu maior desafio, porque eu tive que aprender literalmente a fazer tudo de novo. Tive que aprender a comer, tive que aprender a andar, tive que aprender igual se fosse um bebezinho, engateando e andando aos pouquinhos. E nessa brincadeira aí foi quase 1 ano e meio para poder Para voltar, conseguir recuperar para a poder recuperar. movimentação certa dos braços, das Sim, pernas e a fala. sim. E eu fiquei acamada 6 meses, sem poder fazer nada por mim, né? Quem fazia tudo por mim era minha mãe, né? Era troca de fralda, era virar da cama, era
virar até meu rosto, tudo, que eu não conseguia mexer, não conseguia fazer nada. Isso, isso foi o meu maior desafio. E nesse tempo que, que eu fiquei, né, com essa neuropatia, eles tiveram que interromper o tratamento, né? Porque como eu tava muito grave, então a gente não poderia continuar. E aí mais um risco, né? Porque como eu fiz... Suspendeu a quimioterapia. Suspendeu a quimioterapia. E aí até então a leucemia tinha sumido, né? Desde o primeiro ciclo que eu fiz, ela tinha desaparecido. Meus exames deram normal, minha medula zerou, não tinha mais nenhuma célula cancerígena. Só que aí a gente teve esse meio termo que a gente teve que dar essa pausa de 6 meses. E aí era o nosso medo, né? Que eu consegui a remissão precoce, né? Da leucemia. Só que aí agora eu tive que parar e tinha o risco dela voltar. E voltar ainda pior. Uma pergunta. Você acabou tendo uma série de complicações em relação ao seu tratamento. Você comentou comigo da outra vez que você chegou a fazer até uma reação ao quimioterápico que evoluiu com uma cardiopatia. Evoluiu com uma Isso. disfunção no coração. E aí tiveram que suspender a quimioterapia. Sim. Quando teve essa suspensão, foi antes de ter esse processo da neuropatia ou foi depois que foi reintroduzido quimioterápico? Quando você Foi recuperou? depois. Depois? Foi depois. Porque eu fazia 3 tipos de químio, né? Fazia branca, amarela e vermelha. E os comprimidos, né? A quimioterapia vermelha, ela deu muita toxicidade no meu coração. Então, eu acabei criando uma insuficiência cardíaca, né? E aí, como era uma reação muito grave, então os médicos optaram por não fazer mais. E aí já tinha uma quebra ali do protocolo, né? Então, o que que aconteceu? Desde o começo até o tratamento, para mim, foi uma coisa que foi dando, assim, entre aspas, errado, né? Porque eu comecei a fazer tranquilo, tive várias reações alérgicas também no processo, que a gente toma vários tipos de medicação, né? Antibiótico, antifúngico, tive várias reações, várias complicações. E aí teve essa, né? Que eu acabei ficando cardiopata, né? Com insuficiência cardíaca por conta da quimioterapia. Tiveram que suspender uma delas. E aí era aquele risco. E aí a gente vai suspender com o risco de voltar a leucemia. A gente não cumpriu o que tem que ser feito no protocolo. Só que é aquele negócio, né? Era um risco muito alto que eles não queriam pagar. Então, Suspendeu a suspendeu a quimioterapia. quimioterapia. Quando suspendeu a quimioterapia, você comentou que ficou como cuidados paliativos. Isso, porque assim, como a quimioterapia ela me dava muita cardiotoxicidade, eles optaram por me deixar no tratamento que a gente fala de manutenção. Mas esse tratamento é para quem já concluiu 8 ciclos, né? São 8 ciclos do protocolo. Eu tinha conseguido concluir só 6, né? 6 assim, entre aspas, porque eu estava com a outra já suspensa, então eu não concluí o protocolo todo. E aí eles me deixaram em manutenção, né? Que a gente fala que é um tratamento mais paliativo, né? E aí eles vieram com a opção do transplante. Só que os meus irmãos, nenhum dos dois eram compatíveis comigo. Só que entre si, eles são 100%. Só que comigo, nenhum dos dois eram. E aí, como nenhum dos dois eram compatíveis, aí eu entrei pro banco, né, de doadores. E aí, no começo, a gente não tinha achado um doador. Só que aí, bem depois que eu comecei já a fazer as consultas para ver se a gente já conseguia entrar com o transplante, porque como eu não tinha mais como fazer o ciclo, né? Aí eu era ficar na manutenção ou era fazer o transplante. E aí eu comecei a fazer as consultas do transplante. Aí ainda conseguiram achar um doador do banco. Só que aí veio o Covid. Aí veio o Covid, eu tive que ir embora para casa porque eu não poderia ficar no hospital, né? Porque o risco de eu ter Covid era muito alto, então eu tive que ir para casa. Aí suspenderam o transplante, suspenderam a químio e aí eu fiquei só na manutenção, fazendo aquele acompanhamento. E aí o meu doador parece que eu tinha doador e depois eu não tinha mais. Porque como veio o Covid, aí assim, eles não falam o que que aconteceu, mas, né? Fiquei fazendo só manutenção. E aí, de hoje pra cá,
eles decidiram que não ia fazer mais nada. Não ia fazer mais nada, não ia fazer transplante, não ia fazer mais quimioterapia. E aí, os meus exames, eu fazia a biópsia, né? De 6 em 6 meses. Até hoje, são todos negativos. Eu tenho 8 biópsias negativas, né? Depois dos primeiros ciclos de quimioterapia. E aí, até hoje, ficou nisso. Não voltou mais Não doença, está com remissão completa da doença. Estou com remissão completa. Em julho, dia 23 de julho desse ano, fez 5 anos. Aí eles já me deram a expectativa de cura, né? Hoje em dia eu não tomo nenhum tipo de medicação, nada mais. A insuficiência cardíaca que eu tinha, eu consegui recuperar 100%, né? Não tomo mais nada de medicação. Hoje eu faço acompanhamento mesmo só para falar, para eu ir lá, mostrar meu exame, mas hoje vivo a vida normal. Depois que você descobriu a doença, você teve muitas intercorrências, igual você referiu Sim. aqui. Você chegou em algum momento a perder a esperança de que você conseguir recuperar a vida que você tinha anteriormente? Tia, eu tive medo, sim. Porque desde pequena, desde sempre, eu sempre gostei de trabalhar. Sempre. E aí, a enfermagem entrou na minha vida e para mim foi um divisor de águas quando eu descobri a enfermagem, né? E me doía muito saber que eu não ia poder mais fazer aquilo. E aí na minha cabeça eu só falava, meu Deus, será que um dia de novo, era só o que passava na minha cabeça. Eu falei, um dia de novo, será que eu vou poder cuidar de outra pessoa, né? Será que eu vou dar? Aí eu ficava pensando, eu falei, gente, será que eu vou dar o meu testemunho que eu estava aqui fazendo tratamento de câncer? Será que eu vou poder falar isso para as pessoas, né? E isso ficava na minha cabeça. E aí eu via, né, todo mundo cuidando de mim. E é uma coisa que eu aprendi, eu acho que eu evolui bastante como pessoa, como profissional, porque quando você se vê como um paciente, é totalmente diferente. Dei a esperança, eu nunca perdi. Assim, desde o começo, eu tinha a plena certeza mesmo. Nunca tive pensamento, nunca perdi a esperança que ia dar errado, que ia dar errado. Por mais que as coisas deram errado, na verdade, no final, aquele pensamento que eu tinha no começo, ele prevaleceu. Se manteve. Se manteve. Thalita, como que você enxerga a vida hoje, depois de todo esse processo que você passou? Cara, é muito lindo, assim, é outra coisa, né? Quando você tá prestes ali a não saber mais o que viver, você aprende a dar valor em coisas muito simples, muito simples. Eu lembro até de um episódio, eu tava na UTI, eu tinha acabado de acordar, e aí eu sentia muita sede, muita sede, muita sede, muita sede. E aí, como eu não conseguia falar, eles faziam leitura labial, né? E eu pedia água, pedia água, pedia água. E eles falavam, não, você não pode beber água, você não pode beber. E eu chorava querendo água. E aí eu lembro até de uma enfermeira que ela pegou um copo mesmo de água e me deu essa água. Para mim aquilo ali, eu acho que para mim aquilo ali foi sensacional, assim, Um simples copo com um água. simples copo com água, um simples copo com água. E assim, às vezes a gente reclama de tanta coisa, tanta coisa. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Dou muito valor às coisas simples, sabe? As coisas que a gente pode viver, assim, principalmente com a família, coisas simples mesmo, assim. Eu acho que quando você passa por uma experiência dessa, você acho que é tirado uma máscara dos seus olhos, porque você passa a enxergar a vida totalmente diferente de como ela era antes. Eu pensava em muita coisa, eu pensava em querer trabalhar para ganhar dinheiro, né, para poder ser a melhor na minha área, não sei o quê. Hoje eu tenho um pensamento totalmente diferente. Hoje eu só quero estar ali fazendo o que eu gosto, estar com a minha família, com meus amigos, sabe? Eu não penso nada assim, o que me encanta hoje mesmo é isso, sabe? As coisas simples que a gente deveria dar valor e que a gente não dá. Igual eu passei 60 dias no hospital, sentia falta do conforto da minha casa, o conforto da minha cama,
a comida da minha mãe. Então, são coisas que a gente passa a valorizar, sabe? Mudou muito a relação com sua família? Muito. Muito, muito, muito. Para melhor, né? Nossa, completamente. Eu e minha mãe, a gente tinha um relacionamento, assim, muito superficial, sabe? Porque como eu sempre fui a mais velha, eu sempre fui muito cobrada. E aí a gente não tinha, assim, uma aproximação. E eu acho que isso me mudou totalmente. Hoje a minha mãe é uma das minhas... hoje minha mãe é a minha melhor amiga. Hoje a gente tem uma relação, assim, inexplicável. Eu falo que sem ela eu acho que eu não teria conseguido passar por isso. Sinceramente. Eu acho que a base mesmo para eu ter suportado mesmo tudo isso foi por conta da minha mãe. Sabe, ela esteve comigo. Eu acho que se eu fosse falar assim, uma pessoa que sentiu o que você estava sentindo era minha mãe. Ela esteve comigo mesmo em todos os momentos. Todos. Todos, 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 todos. Sabe? Eu acho que nada do que eu faça hoje, nada, assim, nada que eu faça hoje, eu acho que poderia descrever ou poder substituir tudo que ela fez por mim. Hoje o que eu mais quero, assim, é ficar bem, né? Continuar bem, tendo a minha família comigo e também poder construir uma família, né? Eu acho que hoje o meu maior sonho é poder ser a mãe que a minha mãe foi pra mim. Bonito, isso deixa um legado. Mas esse reconhecimento da família, você enxergar a sua mãe como sua melhor amiga, isso é muito bonito. Ela conseguiu viver, assim, na pele mesmo o que eu acho que eu sentia a todo momento. Porque todo o tempo ela não abriu mão, sabe? Ela não abriu mão. Ela estava comigo 60 dias que eu fiquei ali, hospitalizada, na cama do hospital, ela estava do meu lado. Um dia eu trabalho num pronto atendimento, né? Então eu trabalho com todo tipo de público. Mas no hospital onde eu trabalho hoje, o nosso público, assim, alvo que a gente fala, né, é o público oncológico. Então, sim, eu tenho vários pacientes. Inclusive, eu tenho muito contato, né? Vários pacientes passam por mim e a gente sempre tem uma troca. Porque acaba que às vezes, a gente conversa vai, conversa vem, a gente troca informações. A pessoa fala assim: nossa, você nem parece que você teve um câncer, teve uma leucemia, você é tão novinha, com cara de 15 anos, e você tá aqui hoje, sabe? Exercendo sua profissão. Eu falei: sim, eu tô aqui hoje, e você também pode estar. É só lutar, né? Só acreditar que tudo vai dar certo. Eu acho que o meu tratamento, para ele ter sido, assim, 100% eficaz, eu acho que 90% foi o meu psicológico, assim, a minha fé, né, de acreditar que desde o começo tudo ia dar certo, mesmo por ter passado por por vários perrengues, né, várias etapas aí bem sofridas, mas eu acho que isso me ajudou, eu acho que isso é um dos pilares que me ajudaram a estar aqui hoje. Você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar naquilo que você está sentindo, igual eu acreditei. Desde o começo eu falei: isso é só uma fase e isso vai passar. E eu vou ficar bem. E foi nisso que eu me apeguei. Eu acho que você tem que acreditar em você e ter fé, né? Que tudo vai dar certo no final, como deu certo para mim. Não perder a esperança, né? Não perder a esperança. Então você gostaria de ser lembrada, Thalita? Eu acho que eu gostaria de ser lembrada aquela pessoa que ajudou, nesse sentido mesmo. Igual hoje vários pacientes passam ali no Círio, a gente sempre tem uma troca, né? E aí eu vejo que as pessoas chegam já muito desanimadas, assim, com o diagnóstico, cansadas também, a gente vê muito cansaço, né? Muito cansaço. O tratamento, ele é muito cansativo, né? Eu quero deixar essa mensagem, que
É só você não perder a esperança mesmo, você ter fé naquilo que vai dar certo no final. E assim, hoje eu nem imaginava que eu ia chegar onde eu tô hoje, né? Eu tava numa cama de Imagino. hospital acamada, pensando assim, meu Deus, quando é que eu vou fazer isso de novo? E hoje eu tenho a oportunidade de fazer isso tudo de novo. E nossa, é muito especial. É muito especial. E é muito especial também quando você é um profissional e você também já foi um paciente. Então você entende tudo que ele está sentindo ali naquele momento. Então para mim é especial. Tanto que antes de eu adoecer, que eu falei que eu estava num momento X da minha vida, é que eu tinha um sonho. Tinha um sonho de entrar no hospital onde eu tô hoje, né? E aí, aquele ano foi o ano que foi inaugurado, né, o hospital, e eu tinha conseguido entrar. Só que aí, por conta, né, desse que aconteceu isso, não pude entrar naquele momento. E aí, quando eu voltei a trabalhar, quando eu voltei, né, e aí surgiu uma nova oportunidade. E aí, consegui realizar. Seu sonho. Sim. Ou seja, eu tive só uma pausa, né, e tô continuando a trilhar agora. E bem, graças a Deus. Muito obrigado, viu, Thalita? Nada, Eu foi um acredito que a sua prazer. história vai inspirar e motivar muitas pessoas. A gente que lida com esse público sabe que o paciente oncológico, às vezes, ele sofre tanto e muitas das vezes ele acaba perdendo a esperança, né? Sim. Então, que a sua mensagem possa ser propagada para muitas pessoas E vai que ser. estão nesse sofrimento. Amém.